Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos proceder a uma leitura de um artigo que eu publiquei no LinkedIn e nós vamos fazer aqui um ensaio da primeira leitura para um podcast que vai ficar disponibilizado na plataforma. O título é O que aprendi com o improvável sucesso das tartarugas ninja. Na tarefa de modelar histórias de sucesso no mundo dos negócios, às vezes nos deparamos com o triunfo dos improváveis. Uma história com fulcro nessa total improbabilidade de sucesso é com certeza a da criação das tartarugas ninja, alvo do primeiro episódio da série Brinquedos que Marcam Época, exibido na Netflix. Esse documentário, de 2017, conta como o jovem Kevin Eastman, um fissurado em quadrinhos que queria ser como seu ídolo Jack Kirby, desenhista de vários sucessos da Marvel, e do seu improvável amigo 8 anos mais velho, Peter Laird, um desenhista de pouco sucesso, idealizaram uma criação que se transformou num fenômeno único no mundo dos brinquedos, uma franquia que continua a ser uma máquina de dinheiro por mais de 30 anos consecutivos. Assim que esses dois se conheceram, houve um encontro de mentes afins, uma afinidade de pensamentos ou uma mastermind, como está na moda hoje em dia. Foram morar juntos e criaram na sala da residência a Mirage Comics, com o fim de levar suas ideias ao público. O primeiro personagem, Fugitoid, foi um fiasco. Numa noite, Kevin resolveu desenhar uma coisa engraçada para animar o colega e rabiscou uma tartaruga segurando um nunchaku, aquela arma oriental. Peter riu e desenhou a sua versão da tartaruga. Por que não um grupo delas? Perguntaram-se e continuaram desenhando. Eastman idealizou a logo das mutantes tartarugas ninja, enquanto Laird acrescentou adolescentes no título. Com o novo produto nas mãos, imprimiram 3.275 cópias que se esgotaram rapidamente, além de angariarem pedidos para mais 15 mil cópias para a segunda edição. Logo, a notícia de um novo quadrinho interessante se espalhou entre os aficionados e na 8ª edição já estavam vendendo 835 mil cópias. Já dava para viver disso, né? A versão dos quadrinhos original era sombria, voltada para o público adulto. Afinal, elas moravam no esgoto, eram versadas nas artes ninja, que são aqueles assassinos de aluguel do Japão medieval, e tinham sede de vingança. Os personagens carregavam um ar misterioso e durão, irreconhecíveis nos dias de hoje, tamanha as mutações pelas quais a criação passou. Então, logo depois se junta ao Mastermind outro improvável em busca de um sucesso para sua carreira. Mark Friedman era um agente freelancer de licenciamento que viu nas tartarugas o potencial que pouca gente enxergava. Propôs criar uma franquia internacional em brinquedos e entretenimento, mesmo sem ter nenhum track record comprobatório nesse sentido. Era uma mera expressão dos seus desejos. Como a dupla não tinha nada a perder, o nomeou seu agente global e ele criou a Surge Licensing Corporation. Foi aí que começou a dolorosa sucessão de nãos, um atrás do outro, nessa saga que culminou de forma imprevisível em um estrondoso sucesso. Ora, tartarugas são lentas, não ágeis, e também não passam nenhuma impressão heróica ou coisa do tipo. Mark colocou um boneco de espuma e os esboços para uma linha de bonecos com os personagens no carro e visitou as grandes fabricantes de brinquedo, Mattel, Hasbro e Dio Toys. Todas recusaram. Ninjas adolescentes violentos morando no subterrâneo fétido da cidade, que criança ia querer isso? As portas na cara continuaram até que ele bateu na porta certa, outro improvável. Um pequeno fabricante de Hong Kong que estava entrando nos Estados Unidos, a Playmates Toys, fundada pelo pai de Thomas Chan, o atual dono. Com a aprovação de Bill Carson, CEO da Playmates USA, foi fechado o acordo inicial de $150 mil em janeiro de 1987. O pequeno orçamento disponível foi rapidamente gasto com o design dos bonecos e no investimento de $1,5 milhão para o desenvolvimento dos 5 episódios iniciais para uma série de televisão que ficou a cargo da MWS Incorporation. Lá, as personagens ficaram mais palatáveis para consumidores de 8 anos de idade, um público bem diferente dos leitores de quadrinhos.
Mark Taylor, co-criador do sucesso He-Man, assumiu o projeto. Foi quando cada personagem ganhou uma cor diferente e cintos com as iniciais de seus nomes para diferenciá-los. A personalidade também foi trabalhada e Leonardo, o líder da trupe, virou o conservador, envolvido com as armas e a moral das lutas marciais. Donatello virou o nerd, Rafael o sabichão sarcástico e Michelangelo incorporou o espírito jovem do grupo com tiradas como Santa Tartaruga e a fixação por pizza. O dinheiro acabou e a Playmates não ia investir mais enquanto não visse os resultados da sua aposta. Começou outra série de nãos, chacotas, sarcasmos e até expulsões porta fora, mas Mark Friedman perseverou. Vocês irão conhecer a melhor linha de bonecos de todos os tempos, dizia ele, enquanto ouvia. Não estamos vendo nada, como feedback. O fracasso parecia iminente. Com a recusa dos grandes compradores de sequer cogitarem a ideia de colocar esse produto na prateleira. Até que a cadeia Toys US, para alívio de todos, fez um modesto pedido inicial de apenas 6.000 unidades. As prateleiras esvaziaram em apenas uma semana, assim como um segundo pedido de 50.000 unidades. Entusiasmado pelo sucesso, Mark acelerou e propôs um longa-metragem do tipo live action, com atores reais, para fixar a franquia. Tarefa que ficou a cargo de Jim Henson, o mesmo dos Muppets. Só que o resultado nas telas foi o oposto da mensagem trazida no seriado de televisão. O filme voltou a ficar sombrio e violento. Agora você pisou mesmo na bola, foi o que todos falaram para Mark. Isso será um fracasso, vaticinaram em coro. Só que não. O filme estreou em março de 1990 e rendeu 134 milhões de dólares, transformando-se na maior produção independente até aquele momento. Um segundo filme e depois um terceiro foram lançados, bem como uma nova linha de apetrechos, carros, cenários e principalmente vilões. A febre foi tanta que eram lançados um novo personagem por mês. Foram vendidos 100 milhões de unidades em 1990, um case mundial. Em 1996, entretanto, a audiência e as vendas despencaram a 1/3 do que eram, e Mark Friedman propôs um seriado. Meio que baseado no sucesso dos Power Rangers, que tinham personagens femininas com as quais o público de meninas poderia se identificar, foi criado uma personagem mutante feminina. Quando Kevin aceitou isso do estúdio, Peter Laird interpretou como uma traição do sócio e amigo e a ligação entre eles acabou, com este último comprando a parte do sócio mais novo, que caiu no mundo aos 23 anos para aproveitar a vida. A nova ninja foi rejeitada pelo público e a Viacom, dona do canal Nickelodeon, viu a oportunidade de adquirir os direitos da produção. Decepcionado com o sócio, que havia quebrado a mística entre os criadores do fenômeno, Laird acabou cedendo a proposta de 60 milhões de dólares. No novo canal, a saga explodiu novamente, e no ano seguinte a Viacom faturou 475 milhões de dólares só em vendas de brinquedos. Sucessivas reinvenções dessa franquia longeva foi o componente de inovação capaz de fazer essa saga perdurar bem sucedida por mais de 30 anos. A última repaginada dos personagens e na linguagem foi em 2018 e continua a fazer sucesso, não mais como uma mania, como já foram, mas com certeza como uma bela vaca de caixa. O que isso nos ensina? Que lições extrair dessa reunião de improváveis que, ao se juntarem numa mastermind, realizaram um dos mais inacreditáveis sucessos dessa indústria? O pai de Kevin Eastman chegou a ameaçá-lo. Pago qualquer faculdade que escolher, menos a de artes. A carreira de desenhista de Peter Laird jamais deu indício de sua genialidade. O incansável Mark Friedman nunca tinha feito nada de sensacional, era um freelancer mediano. A Playmates era uma pequena fabricante de brinquedos, longe de ser páreo para uma Hasbro ou Mattel. Mesmo hoje aclamado Chuck Lorre, responsável pela música de abertura do seriado, até aquele momento não tinha tido um grande sucesso. Então, o que foi reunindo esse bando de improváveis a levar adiante uma ideia nascida da comunhão de mente de dois amigos? O fato é que eles foram conseguindo atrair para o projeto gente que partilhava da mesma visão. E assim, com sucessivas reinvenções, tentativas e erros,
foram dando forma a uma empreitada extremamente bem-sucedida. O segredo desse case, com certeza, é que quando uma ideia original é colocada em prática no universo, ela atrai forças cósmicas que vão se somando até acumularem uma onda gigante. As pessoas certas para a tarefa são atraídas por essa vibração. O universo parece conspirar a favor de um bando de improváveis que não pode se dar ao luxo de perder a parada. Obrigado.